time do Galo se preparando para a reapresentação, se preparando para a temporada 2026. Quem vai? Quem fica? Como está o Galo na janela de transferências? A partir de agora, tudo do Galão da Massa para você no Rádio Esportes. Ô Pedro Abílio, Renan Lodge, jogador do Galo, a grande contratação do Atlético até aqui, contrato de 5 anos com o Galão da Massa, mas muita gente perguntando também sobre a ação, né, que o Al Hilal, que é o time onde ele jogou pela última vez em agosto do ano passado, acionou o Lodge na FIFA. Ele tem condição de jogo, ele tá pronto. Se o Galo, que vai estrear já, Campeonato Mineiro, Brasileirão, hein, começando em janeiro, o Renan Lodge já pode jogar, ele legalmente está liberado. Qual que é a situação do reforço do Galo, hein, Abílio? Um abraço. Bom dia, Pedro. Abraço, Thiago. Bom dia pra você. Bom dia para todo mundo ligado aqui no Rádio Esportes. É isso, Renan Lodge chegou e está apto, né, a ser inscrito pelo Atlético nos próximos dias. A tendência, viu, Thiago, é que em janeiro tenhamos um novo julgamento na FIFA com relação a esta ação que fez o Al Hilal diante da rescisão unilateral do Renan Lodge no contrato dele com a equipe da Arábia Saudita, que aconteceu lá no mês de setembro. O Renan Lodge, inclusive, bateu muito nessa tecla, né, nesses primeiros dias, ou nesse primeiro dia que ele teve na sexta-feira aqui em Belo Horizonte, com relação a estar muito tranquilo para se preparar para esse novo desafio no Galo e ter aproveitado bastante estes 3 meses em que ficou sem clube aqui no Brasil, em Curitiba especificamente, onde tem residência, junto com a sua família, aproveitando esse momento. O Al Hilal entende que o Renan Lodge não poderia ter rescindido o contrato da forma como aconteceu e cobra uma multa. E o caso está, claro, com os advogados do Renan Lodge neste momento. Ele veio a BH sexta-feira, viu, Thiago? Participou das primeiras ações ali com o Atlético e também realizou os exames médicos, além de ter assinado este contrato de 5 temporadas que você citou pro ouvinte do Rádio Esportes há pouco. Renan Lodge voltou para Curitiba e passa esses últimos dias de férias. Vai virar o Réveillon com a família na sexta-feira. Estará na reapresentação do elenco do Galo, para ele a apresentação, né? Aí conhecendo de fato o gramado, as partes de treinamento na cidade do Galo. E vamos trazer o Renan Lodge aqui ao Rádio Esportes para falar mais sobre o novo reforço do Atlético, e ele mesmo é quem traz estes detalhes, explicando primeiro os bastidores da negociação e a decisão de aceitar vir jogar no Galo. Estou muito ansioso, porque todos os jogadores que passaram com ele falam muito bem dele. É um treinador muito aguerrido, um treinador que curte o máximo assim o futebol, né? E isso é muito importante para a evolução do atleta. Eu acho que todos os atletas que passam com ele sempre dá o máximo assim e também evolui, né? O jogador que não evolui com ele é porque não quer. E eu estou muito ansioso para trabalhar com ele e evoluir também. A ansiedade dele para trabalhar com o Jorge Sampaoli, né? Aconteceu um fato curioso, que o Renan Lodge, ele chega à equipe do Olympique de Marselha meses depois, na França, de o Sampaoli ter encerrado a passagem dele por lá, né? A gente lembra, saiu aqui do Atlético para treinar o Olympique de Marselha e durante 1 ano, mais ou menos, ficou lá na França, o técnico argentino. Ainda não trabalharam juntos, mas isso vai acontecer a partir da próxima sexta-feira, e inclusive um pedido, né, na participação do Sampaoli com o aval para trazer o Renan Lodge. 11h45, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. Thiago, vamos acompanhar o que ele fala sobre a sua evolução, a experiência no futebol internacional. O Renan Lodge tem passagem importante pelo Atlético de Madrid, mas joga também pelo Nottingham Forest da Inglaterra, vai para a França jogar no Olympique de Marseille, passa pelo Al Hilal, então tem muita experiência, muita bagagem em várias ligas do futebol internacional e uma referência em especial de um jogador do Flamengo, que ele explica aqui no Rádio Esportes. Eu, assim, né, graças a Deus, por onde eu passei, eu fui aprendendo em cada momento ali, né? No Atlético de Madrid aprendi uma coisa, no Al Hilal aprendi outra, no Olympique de Marseille aprendi uma outra coisa, no Nottingham também.
A minha característica é um jogador muito ofensivo, mas eu evolui também muito na parte defensiva, né? Hoje eu sou um lateral mais sólido, não só aquele lateral que só ataca. Hoje também consigo entender os conceitos dentro do jogo. Eu acho que todos os lugares que eu passei eu fui evoluindo, fui criando casca e hoje eu posso dizer que sou um lateral mais completo. Eu tenho um exemplo também que é o meu ídolo, né, que é o Alexandro, que uma vez eu tive com ele, ele começou a me falar para eu entender melhor a fase do jogo ali, e ele me falava muito dessa parte defensiva, porque a parte ofensiva já ia sair com naturalidade, né? Então eu tive essa conversa com ele, depois dessa conversa comecei a prestar mais atenção no que ele vinha me falando, e depois que eu aceitei isso, tudo mudou ali na minha parte do jogo, não só na parte ofensiva, mas na defensiva também. Fase defensiva, aprendendo com o Alexandro, lateral ex-Juventus da Itália, jogador de seleção brasileira, que hoje está atuando pelo Flamengo. As dicas do ídolo para o Renan Lodge. E o Lodge fala também sobre os bastidores, né? Como Paulo Brax o convenceu a vir jogar no Atlético, um projeto especial para o Renan Lodge. Vamos ouvi-lo. Primeiramente foi pelo João e o Brax ter ido em Curitiba apresentar o projeto. Como eu falei, não só para mim, mas para minha família também. Eu vejo que foi uma conversa muito importante. Foi uma decisão também da vida, assim, né? Porque era uma decisão muito difícil. Então, naquele momento, as conversas que eu tive foi ali específica para decidir. E também o objetivo principal é pro Galo voltar, né, uma Copa Libertadores, voltar a ser protagonista, voltar a vencer, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui e ajudar o Galo de alguma forma. Tá aí, um projeto apresentado para ele e para a família, o Alexandro como referência e a evolução na fase defensiva do jogo e especialmente a ansiedade por trabalhar com o Sampaoli. Achei bem forte, viu, Thiago, a frase que ele fala: só não evolui com o Sampaoli quem não quer. Muitos jogadores falam isso, né, a respeito do técnico Jorge Sampaoli, da evolução, do desenvolvimento tático do jogo, da leitura tática de jogo no aprendizado com o Sampaoli. Eu evoluo trabalhando com você, então acho que isso pode ser uma coisa de careca, né? Eu pensei nisso, será porque somos do bonde dos carecas, eu e Sampaoli? Talvez. Pode ser. Depois agora minha parte eu quero em pix, tá? Não quero em puxação de saco. Nath Fiuza, o Sampaoli tem essa característica e acho que o Renan Lodge poderá acrescentar. Eu ainda tô com o pé atrás na história do Arana. Se o Arana ficar, como vai ser esse elenco do Atlético? Porque, convenhamos, não é fácil, né? Chegar e deixar um Arana no banco, por deixar, né? Por mais que o Renan Lodge tenha também uma carreira grande, acho até que carreira por carreira se equivalem, viu? O Arana só não foi à Copa do Mundo porque se lesionou, Nath Fiuza. Bom dia. Bom dia, Thiago. Um abraço, viu, a você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Pois é, eu acho que são dois jogadores aí de nível de seleção, né, com passagens pela seleção, dois jogadores de lateral que têm capacidade ofensiva, né? O Renan Lodge com o técnico Tite, por vezes era muito utilizado, né? O Tite às vezes segurava um lateral, soltava um pouco mais o outro e por vezes esse outro era o Renan Lodge lá pela esquerda. Ele próprio falava também dessa parte de se envolver mais defensivamente, esse trabalho que ele fez ao longo da carreira para ser esse jogador mais completo, algo que o Arana também, né, foi fazendo ao longo da sua trajetória para defender também cada vez melhor. Então acho que são jogadores ali de uma mesma prateleira, de um mesmo nível, e se o Arana permanecer e o Atlético puder contar com os dois, é um nível altíssimo de disputa, o que é muito bom para o clube, né? Aí é claro que existe a questão ali do Arana, que sempre foi titular, que é um ídolo, que acho que está um pouco chateado, enfim, com essa situação, sentindo um pouco escanteado. Aí o Atlético tem que pesar o custo-benefício, tem que pesar o fato de ter a oportunidade de negociá-lo agora e de talvez daqui a pouco não ter, mas pensando só a parte da disputa técnica, essa disputa é sempre muito benéfica. E é uma disputa que engrandece o futebol de ambos, né? Porque o Arana tinha ali como adversário, digamos, de posição, o Caio Paulista, que não é um jogador
de mesma prateleira, de mesma ambição. Os dois, né, Arana e Lodi, quem sabe ainda pleiteando Copa do Mundo em 2026, e são jogadores que podem seguir evoluindo e que combinam com o Sampaoli, que é esse time mais ofensivo. O Arana vinha jogando quase que como um meia pela esquerda. Eu acho que o Renan Lodi, em alguma medida, também pode se adaptar a fazer essa função. Estou curiosa para ver como pode funcionar esse lado esquerdo. Não sei se vão se encaixar os dois, até porque o Sampaoli tem outras peças nesse time. Tem o retorno do Coelho também, né? Que é um atacante que eu imagino que vai ser titular, agora recuperado fisicamente para 2026. Mas se permanecer os dois, né, se ficar aí também o Arana, pensando só o nível técnico, você vai ter dois laterais aí para a esquerda de um grande nível. É isso, vão ser dois jogadores, caso o Arana permaneça, de altíssimo nível, brigando pelo mesmo espaço no time do Galo. Eu quero ouvir isso, Alexandre Simões. Currículo por currículo, se fosse você do RH do Galo, quem tem o melhor currículo, o Arana ou o Renan Lodi? Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Tiago, Nath, Pedro Abílio, quem acompanha a gente. Você está dizendo o melhor currículo no auge, no melhor futebol que já apresentou? No Prime, como diz a juventude. No Prime? E o Arana, né? Eu acho que o Arana é mais... Também mais acho. Se a gente for pensar no máximo, se a gente for pensar no 2025, o ano do Arana foi muito ruim. Assim como todo o time do Galo, né? Isso, não exato, ajuda, né? Exato. Mas se a gente for pensar no máximo, né? O melhor ano da carreira do Arana, o melhor ano do Renan Lodi, o melhor futebol que o Arana apresenta, o melhor futebol que o Lodi pode apresentar, e o Arana é mais bola, né? Mas a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Existe muito, né, o Thiago? O futebol de hoje em dia é muito difícil essa permanência tão longa em clubes, né, de jogadores, né? Que era uma coisa comum no passado, né? Hoje o Arana já está aí, são 6 temporadas completas no Atlético, né? Desde 2020. Então isso provoca desgastes, tem essa questão aí, e a impressão que a gente tem é de que um interesse do Atlético é de oxigenar esse elenco, né? Então eu acho que é uma troca muito interessante. São jogadores de nível muito, muito parecido, tanto que os dois já serviram na seleção brasileira, os dois têm história na seleção brasileira, mas se a gente vai falar ali do máximo que já apresentaram, do máximo que já jogaram, eu acho o Guilherme Arana é mais do que o Renan Lodi, mas eu vou te dizer que a diferença é bem pequena, viu? Vai ser disputa boa nessa lateral do Galo, se o Arana permanecer para a próxima temporada, e tomara, né, pro Atlético que o Arana permaneça. O Pedro Abílio vai trazer novas informações do Galo, eu tô curioso para saber do Rony. Muita gente me parou no fim de semana, deixa o Rony embora, deixa o Rony sair. Outros entendem que o Rony pode ser útil ao time do Galo. O Santos tá querendo o Rony, vamos falar disso já já no Rádio Esportes. Ô Pedro Abílio, como está a novela Rony? O jogador vai pro Santos, não vai? O negócio tá encerrado, ainda há possibilidade de acontecer. Como é que fica a situação do Rony? O Rony desperta todo tipo de sentido na torcida. Tem gente que odeia, tem gente que acha que o Rony pode ser útil. O que você me conta do Rony, hein, Abílio? E sabe o que tem gente que acha? Que o Rony é um jogador voluntarioso, veloz e de muita força física. Quem acha isso é a comissão técnica do Jorge Sampaoli. Uma reunião no último sábado terminou com a informação de que a negociação entre Rony e Santos ainda pode progredir, mas o que sabemos é que o Jorge Sampaoli quer garantia de que vai ter um jogador de características semelhantes a essa que citamos, Thiago, de um jogador que possa estar saudável ao longo da temporada, participar de muitos jogos e ter o nível de entrega, né? Porque a comissão técnica entende que o Rony, além de estar sempre disponível, é um jogador muito físico e quer um jogador dessa característica para as pontas. A situação do Rony não é a única de titulares ainda indefinida. Você citou há pouco o Guilherme Arana em negociação com o Fluminense, negociação que avançou, mas ainda está travada nos números finais. Ainda existe a expectativa, né, de que possa acontecer esse acerto, só que sem pressa, aparentemente, pelo que apuramos, a sexta-feira deve ser de reapresentação do Arana normalmente na Cidade do Galo, se essa situação não virar
chegar até lá. E além dessas situações, né, de Rony e de Guilherme Arana, o Atlético espera fechar com o Juninho Capixaba nos próximos dias a negociação que travou, né? Já temos aí 3 semanas que vai se estendendo essa negociação entre Atlético, Red Bull Bragantino e o staff do lateral esquerdo. Portanto, o Rony pode esfriar a questão com o Santos de acordo com esse pedido especial da comissão técnica. Sampaoli que está no Caribe curtindo férias com a família. Ah, é? Você não viu lá no itatiaesporte.com.br? Eu vi uma foto. O Sampaoli de sunga, não? Eu vi a foto dele na praia com as filhinhas, com o né? Alejandro Sampaoli, o filho dele, com as filhas, tá todo mundo curtindo. E no Caribe? O Caribe. Tem que usar boné, o Mar né? do Caribe. Colocar um boné. É importante. Protetor solar em Sampa! O Alexandre Simões e Nath Fiuza, o Rony, como eu disse, estou vendo aqui o chat, muitas pessoas, né, comentando, alguns entendendo que ele pode ser útil, que tem que ficar, outros querendo o Rony longe do Galo. Certo é, ô Simões, que é um patrimônio do clube. O Atlético investiu um bom dinheiro para ter o Rony, segue investindo em salários para ter o Rony, e o pensamento do Sampaoli, bom, libera se trouxer alguém melhor. Não é tão fácil achar alguém com as mesmas características que o Rony no mercado. Você é do time fica Rony ou do time vaza Rony, Alexandre Simões? Thiago, é complicado assim, porque o Sampaoli teve a chance de conviver com o Rony, de treinar o Rony, de escalar o Rony, e tá pedindo o Rony, né? Isso, claro que é um desejo do treinador de ter o jogador, né? O que às vezes me deixa assim, pensativo é que a gente não percebe essa mesma disposição. Por exemplo, a gente não vê nenhuma movimentação em relação ao Scarpa, né, cara? Que é um jogador de um nível técnico elevadíssimo, e eu acho que assim, o futebol ele tem que partir disso, do nível técnico, né? Do pão, o cara tem que ser bom de bola. Exato. O Rony é um cara voluntarioso, não teria construído a trajetória que ele construiu se ele fosse ruim, tanto no Atlético do Paraná quanto no Palmeiras. No Atlético ele viveu altos e baixos, e a gente precisa destacar que os baixos foram principalmente depois daquele movimento de ir à Justiça do Trabalho, né? Agora é isso, se o projeto do Atlético é o Jorge Sampaoli, e se o Jorge Sampaoli quer o Rony, não tem o que fazer, é ficar com o Rony. Até porque um jogador com as características que o Rony tem, melhor do que ele, imagina quanto custa. O Rony foram 6 milhões de euros, não foi isso, Pedro Abílio? Isso tudo? Ué. Nossa, mãe. 6 milhões de euros, você imagina, um cara melhor do que o Rony. Quem é melhor do que o Rony com esse tipo de função que ele faz, assim? Me vem à cabeça aqui um cara tipo o John Arias, mas você imagina quanto custa. Então, é isso, se o Sampaoli quer, o projeto é ele, o comandante é ele quem vai montar o time, é ele quem vai ser cobrado por resultados. Se ele acha que o Rony é fundamental, que o Rony precisa fazer parte do projeto, ok, o Rony tem que ficar, porque a escolha passa muito pelo treinador, né? Tem contrato até o fim de 27. 35 milhões de reais custou o Rony. Isso. Não vai achar outro cavalo arriado desse, né, Rony? Não vai achar quem pague nem perto disso, né? Ô Nath Fiuza, o Rony também se envolveu, né? A torcida ficou chateada com o Rony por conta daquelas notificações, que talvez nem sei se ele tenha culpa direto, mas o staff dele, que no meio da temporada cobrou o Atlético, tentou sair, né? Tentou virar as costas pro clube. Tudo isso, no final das contas, no sentimento do torcedor, acaba pesando agora na hora da montagem do elenco. Aí passa muito pelo desejo do treinador, Nath. Sem dúvidas, e o Sampaoli tem que projetar o Atlético que ele quer para 2026, fazendo toda a pré-temporada, dando uma identidade, uma cara a esse time, e ele quer essas características do Rony. Eu vejo o Rony como um jogador caro, porque ele entrega pouco, né? Ele tem características que são muito interessantes, que são características que todo time quer ter um atleta veloz, que se machuca pouco, que tem força física, que marca lá na frente, né? Aquele atacante que sabe jogar também sem a bola, como é o caso do Rony, mas que entregasse mais também na hora de finalizar, que é o grande problema do Rony. Então eu acho que o que foi pago por ele,
o salário que ele tem mensalmente e os gols que ele entregou ao longo da temporada e os erros que ele cometeu ao longo do ano fazem dele um jogador caro. Mas o mundo ideal seria você aproveitar que tem alguém interessado no Rony para tentar recuperar um pouco desse investimento e tentar trazer alguém com essas características semelhantes, mas o movimento do mercado não é simples assim na teoria, né? Na prática, quer dizer, na teoria que é tudo muito mais simples, porque como o Simões disse, você vai no mercado, talvez você pegue o investimento que o Santos vai pagar no Rony e você não consiga trazer um John Arias da vida, né? Aí talvez você tenha que trazer um outro jogador que é mais inexperiente, aí talvez é mais aposta, né? Então, o Rony foi uma contratação que o Atlético fez, que se tinha uma expectativa, em 2025 ele não entregou tanto assim. Pode ser que com o Sampaoli em 2026, jogando mais, né, fazendo uma pré-temporada com esse treinador desde o princípio, entregue mais. Agora, fato é que o Rony, ele também não pode ser o cara do setor ofensivo do Atlético. Acho que por isso também que às vezes o fardo para ele ficou um pouco pesado demais, né? O Rony tem lá a sua valência, as suas características, mas ele tem que funcionar dentro de uma engrenagem, né? Eu acho que se o time todo estiver bem, é mais fácil também do Rony render mais. Mas é fato que ao longo de 2025, ele mais fez raiva do que ajudou. Mas eu acho que essa postura do Sampaoli também, de falar, não vai sair vendendo o Rony assim, não é também porque o Sampaoli morre de amores pelo Rony, mas é porque ele também está defendendo dele. Ele não pode simplesmente sair dando aval para todo mundo ir embora, porque daqui a pouquinho, daqui exatamente um mês, o Campeonato Brasileiro começa. E se o Atlético não for bem, o primeiro a ser cobrado é ele, né, Thiago? Eu tô com o Simões nesse ponto, viu, Nath? Eu acho engraçado. Ele briga pra manter o Rony, mas o Hulk, o Arana, ele quer limpar o beco, o Scarpa. Os caras ainda tem lenha pra queimar. Não tivesse o Fluminense, não ia estar atrás dos jogadores do Atlético. 12:11, Pedro Abílio tem mais do Galo, hein? Quando é a representação? Quando é que vai começar o ano efetivamente do Atlético? Agora, para você que quer começar o ano com uma nova oportunidade de trabalho, a Furlon Transportes. Para você que tem caminhão, truck ou cavalo mecânico, a Furlon tem vagas para agregar e quer você como parceiro, ampliando a sua rota, alta produtividade, com suporte 24 horas e reconhecimento no seu trabalho. Venha para a equipe da Furlon Transportes. Pode chamar agora o Felipe ou o Félix no telefone 319-9887-7795. 99887-7795. Furlon Transporte, parceira de sucesso na estrada com você. Ô Pedro Abílio, a Estrada do Galo para 2026 começa quando o bonde do Galo na próxima temporada se apresentar, hein, Abílio? Na próxima sexta-feira, Thiago, no dia 2 de janeiro, começa a pré-temporada do Atlético de forma oficial para os jogadores que estarão especialmente preparados para o Campeonato Brasileiro, mas é claro, né, ali depois das 3 primeiras rodadas, como aconteceu já em 2025, uma tendência de utilização maior do elenco principal. Jovens atletas que já passaram parte do mês de dezembro treinando estarão também de volta a partir de sexta, e aí serão 2 frentes diferentes de trabalho, uma pensando nas primeiras rodadas do Mineiro e outra pensando na sequência e no início do Brasileirão, que a Nath citou. Já tá batendo na porta, em um mês já tem Campeonato Brasileiro na temporada de 2026, a primeira deste novo calendário. Sexta-feira a turma tá na Cidade do Galo, Thiago. O Marco Aurélio mandou aqui no nosso chat do YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, o ataque dele do Galo para 2026. Simões, vê se você concorda. Coelho na direita, Dudu na esquerda, com o Hulk ao centro e Scarpa. Ou pode ser o Bernard também, na opinião dele. É um bom ataque para 26? Sim, um ótimo ataque. E que tá tudo aí, né? O Coelho voltando, já entrou naquele último jogo do ano, né? No 5-0 sobre o Vasco. O Dudu terminou a temporada muito bem. Terminou a temporada como principal atacante do Atlético. O Hulk também viveu um momento de crescimento, né? No final da temporada, até passou a ser mais utilizado. E o Scarpa é dar aquele gás, né? Colocar pra carregar, né? Pôr na tomada o Scarpa. Você sabe, ô Simões e Nath Fiuza, que eu só tenho um senão nesse ataque. O Hulk de centroavante. Eu acho o Hulk muito mais produtivo chegando ali, podendo bater de fora da área, chegando de frente, sabe? O Hulk de centroavante, de costas,
É uma luta pra dominar, pra girar, afinal de contas são 40 anos. Ele chegando, conduzindo a bola de frente, né? Com essa canhota poderosa, podendo bater. E aí precisaria de um centroavante, né? Pra fazer isso. O Galo não tem no elenco hoje. Não, e tá de olho nessa posição. É uma das prioridades estabelecidas pela comissão técnica nessa janela. Eu acho que seria uma boa, viu, Galo, ter esse centroavante pra liberar o Hulk pra fazer outras funções dentro de campo. O Hulk de costas é um sofrimento. Mas o Hulk, ele já jogou no Atlético sem centroavante, né? 2021, por exemplo, o Diego Costa já vai chegar mais no meio do ano. Mais depois do meio do ano, Mas ele mesmo, o Hulk, já disse que não gosta dessa função de ficar de costas. Não, mas não é de centroavante. Por mais que pareça a característica dele, que ele é forte pra caramba e tal, mas ele sofre. Esse ano inteiro ele sofreu demais pra poder girar, poder criar a situação de gol, poder ser a referência no ataque. Mas aquele time tinha Savarino de um lado, Keno do outro, aí depois o Cuca botou o Zaratio, né? E não deixava de ter mobilidade, né? Isso, exatamente, não deixava de ter mobilidade. Não é que, por exemplo, o Coelho e o Dudu podem mais ou menos fazer ali os papéis que o Savarino e o Keno fizeram em parte daquela temporada em que o Hulk brilhou o ano inteiro, né? Ô, Thiago, só porque o Simões falou que tá todo mundo aí desse ataque que o espectador mandou no YouTube, Júnior Santos, Patrick e Lianco. O Patrick até é uma situação muscular no fim do ano, acredito que já esteja normalmente à disposição neste mês, mas Júnior Santos e Lianco são as situações de departamento médico que vão desfalcar ainda o Atlético. O Lianco por mais tempo, né? O Júnior Santos já terminou o ano correndo no gramado, um bom sinal de recuperação. Aliás,